Bom dia, gente. Gente, a gente já vai começar, tá? Só esperar mais um pouquinho, ver quem mais vai entrar para eu não ficar repetindo algumas informações. Gente, seguinte, antes da gente começar, tá? Eu não lembro se eu combinei com vocês de tentar enviar um textinho um dia antes. Eu particularmente não lembro. Eu sei que eu combinei isso com o terceiro ano, tá? O texto que geralmente eu faço, né? Não sei se eu comentei isso com vocês. Sempre que eu vou preparar as aulas, eu tento preparar essa imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês, e eu tento preparar um texto também. Geralmente esse texto é para mim, né? Então, porque eu acho necessário fazer um texto enquanto eu pesquiso as coisas. Então, todas as coisas que eu vou pesquisando, eu vou colocando em tópicos, depois eu crio textos, né? Depois eu crio um texto para eu ter mais para frente e para me guiar também quando eu for preparar a aula propriamente dita. E aí eu preparo geralmente essa imagem aí que vocês estão vendo e esse texto que eu estou falando aqui. No entanto, eu não lembro se eu comentei com vocês se vocês iriam querer que eu mandasse esse texto para vocês, os textos que eu faço, só para ir me guiando, obviamente, né? E essa imagem com um dia de antecedência. Não lembro se eu perguntei a vocês se vocês iriam querer ou não, tá? E como eu não lembro, eu pergunto de novo: vocês teriam interesse em receber esse texto um dia antes da aula? E aí, se eu já perguntei e vocês falaram que sim, tá? Eu peço desculpa de antemão porque, como o horário mudou, né? Como deu uma mudada no horário, né? Eu tive que me reorganizar
e aí não deu tempo de preparar isso com antecedência como eu gosto de preparar. Então, não consegui enviar para vocês, né? Não conseguiria, de qualquer forma, enviar para vocês, porque eu terminei de preparar isso 8 horas, 9 horas da noite. Então, assim, a hora que, se alguém quisesse dar uma olhada para a aula de hoje, não conseguiria. Então, acabou que eu nem enviei, tá? Mas vocês desejando dessa forma, eu passo a enviar sem problema algum, não tem problema nenhum mesmo. E aí, a minha ideia é enviar pela escola web, que lá tem uma parte só para colocar arquivos. Não sei se vocês já viram, se algum outro professor já envia, né? Mas tem essa parte para enviar arquivos. De toda forma, né, a minha ideia é fazer isso, enviar pela escola web. Porém, a gente, ó, no caso, eu já tenho aqui uma pasta no Google Drive que geralmente eu coloco os slides para vocês, que eu vou até mandar aqui para vocês logo de novo, por mais que esteja lá na página de posts do Escola Web, eu vou enviar aqui o link, porque essa imagenzinha aí que está na tela de vocês, eu já coloquei, acabei de colocar, coloquei hoje de manhã, no caso. Então, já está lá. Deixa eu só pegar aqui o link para vocês terem acesso. Então, eu estou enviando o link da pasta de vocês em si, né? Porque eu criei uma pasta para o segundo ano e uma pasta para o terceiro. E aí, nessa pasta do segundo ano, tem tanto a pasta de história quanto a pasta de sociologia. E aí, o slide que eu vou usar hoje em sociologia já está lá também, já coloquei agora de manhã. Estou enviando aqui no link no chat para vocês, que aí vocês vão ter acesso a essa imagem aí, quem quiser já baixar, para ir já acompanhando, sei lá o quê, enfim. Mas vamos lá, gente. E aí, beleza. Primeira coisa é isso, né? E a segunda coisa é que, não sei se você já tem um novo horário, uma nova grade de aulas, né? Nova grade de disciplina. E aí, não sei, não sabendo de qualquer forma, agora mudou um pouquinho, né? E aí a gente, ao invés de ter um tempo, né, de 40 minutos, 40, 50, não lembro, 40 minutos mais 30 minutos, agora a gente vai ter 2 de 45, tá? Então, a minha ideia é que eu não passe os dois tempos de 45 falando, tá? Porque, assim, vocês não vão aguentar. E, ainda por cima, a gente ainda tem o nosso tempo de sociologia lá por volta de 11h30 a meio-dia e 15, algo assim. Eu não lembro agora o horário certinho, né? Eu tenho que me adaptar direitinho ainda, mas se eu não me engano é isso. Então, assim, se eu passar, né, basicamente quase 3 horas do dia de vocês falando, né, vocês passarem 3 horas do meu dia falando só, né, recebendo muito, muito, muito conteúdo, acredito que vocês não vão ficar tão felizes, né? Então, qual a minha ideia? A minha ideia é de que a gente, nesse primeiro tempo de história, a gente fale o nosso conteúdo, né? A gente sempre fale e a gente passe um pouquinho desses 45 minutos, e aí no segundo tempo, a ideia é eu pegar uma lista de exercícios através do Microsoft Forms, né, que já está até pronta, e a gente já vai começar a fazer isso, e aí vocês façam essa lista e a gente tenta corrigir a maior parte das questões possíveis, beleza? Então, a ideia é essa. Primeiro tempo de história, a gente tenta falar o conteúdo que a gente tem, né? E aí a gente sempre vai passar um pouquinho, porque é normal, né? Eu gosto de falar. E depois a gente faz uma lista de exercícios e tenta corrigir. E aí, em sociologia, a gente tenta fazer uma conversa um pouco mais leve, né? E aí, quando eu digo mais leve, a gente, mais uma vez, tentar pegar coisas do cotidiano, desse período de atualidades que a gente está vivendo, e,
e deixar terminar um dia um pouquinho mais tranquilo. Beleza? Então é isso, tá? Vou mandar, a partir da semana que vem, tentar enviar já para vocês o conteúdo na segunda, sempre de preferência na segunda de manhã, para quem quiser ter um acesso já bem antecipado e quiser dar uma lida, quiser ver como vai ser a imagem. E, além disso, ali o link da pasta no Google Drive está aí para vocês, tá? Quem quiser, já tem o slide de hoje e também essa imagem aí que a gente vai utilizar. Dito isso, dito estes recados, tá? Vamos lá para o nosso conteúdo. Então, é o seguinte, gente, na aula anterior, tá? Na aula anterior a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí eu lembro que eu falei com vocês sobre a questão da Guerra Civil Espanhola, eu lembro que eu falei com vocês sobre o Tratado de Munique, sobre o Pacto de Não Agressão, sobre a invasão da Alemanha à Polônia, que aí isso gerou a Segunda Guerra Mundial. Falei com vocês também que no início da guerra o eixo ele estava conseguindo avanços significativos, muito por conta da tática adotada pela Alemanha, que foi a tática do Blitzkrieg, que era a Guerra Relâmpago, e isso tinha um grande objetivo, essa tática do Blitzkrieg, ele tinha um grande objetivo de conseguir efetivar um plano alemão que já vinha desde a Primeira Guerra, que era a ideia do Plano Schlieffen, no qual o grande objetivo era invadir o território francês, tomar posse do território francês. Então, a primeira fase, se é que a gente pode chamar da guerra, ela foi marcada por esse grande ponto, por esse grande aspecto. E aí existe uma questão muito importante, que eu falei com vocês, que antes da guerra iniciar, o Hitler, no caso a Alemanha nazista, ela tinha assinado com a União Soviética, um pacto de não agressão. Ou seja, aquele pacto de não agressão já era um pacto extremamente planejado, pensando na ideia de que, em uma possível guerra, na guerra que está para acontecer, que já tinha noção de que o futuro seria pautado nessa questão, a Alemanha teria certeza de que a União Soviética não iria atacar. Então, ele já tinha isso bem planejado, porque a Alemanha ela não teria a possibilidade de conseguir batalhar, de conseguir guerrear em duas frentes, em guerrear na frente ocidental e na frente oriental. Então, consegue fazer um pacto de não agressão, consegue garantir que a União Soviética não vai atacar a Alemanha, e aí ele consegue sustentar a guerra só de um lado, só na frente ocidental, e consegue ter um êxito bem claro. Não à toa a gente vai ver que eles conseguem invadir a França e ocupam o norte da França, efetivamente, e ao sul eles conseguem implementar o que a gente chama de uma república colaboracionista. Então, a gente começa a ver justamente essas características sendo implementadas nessa primeira fase da guerra. Só que, quando a gente começa a falar da guerra, no desenrolar da guerra efetivamente, a gente pode observar que, a partir do ano de 1941, a guerra ela vai entrar numa espécie de uma segunda fase. Essa segunda fase ela vai ser principalmente marcada pela contraofensiva dos países aliados. E aí essa contraofensiva dos países aliados, que a gente coloca aqui a França, a Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, ela vai ser marcada por duas grandes características. Primeiro, eu já coloquei aí que os países aliados eles estão com os Estados Unidos no meio. Então, o primeiro ponto é a entrada dos Estados Unidos na guerra, coisa que até antes não tinha acontecido. E ocorre por conta dos ataques dos japoneses, né, do imperador Hirohito, no Havaí, nas bases navais estadunidenses no Havaí. E o segundo ponto vai ser marcado por uma contraofensiva a partir da derrota da Alemanha na Batalha de Stalingrado, quando a Alemanha tenta invadir a União Soviética e é surpreendida, vamos dizer assim,
pela tática do Stalin, que utiliza a ideia da terra arrasada, como já havia sido feito lá na invasão napoleônica à Rússia. Então, a gente começa a observar que a guerra ela é marcada justamente por essas características. E aí, ao passo que ela é marcada por essas características, o que a gente vai começar a notar? Lá por volta de 1941, ou seja, 2 anos do fim da primeira, antes do fim da, após o início da Segunda Guerra Mundial, a gente vai notar que os países eles já começavam a se organizar numa tentativa, numa busca de tentar estabelecer um parâmetro de geopolítica mundial que seria adotado pós-fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu estou querendo dizer assim? A Segunda Guerra Mundial ela não tinha acabado ainda. Ela estava ainda na metade. Se a gente parar para pensar, ela começa em 39, nem na metade ainda. Ela começa em 39 e termina em 45. Em 41, a gente já começa a observar que se inicia uma articulação por parte de algumas nações que estavam na guerra para tentar definir os rumos do mundo pós-Segunda Guerra, mesmo sem saber qual seria o resultado desse conflito. Então, o que a gente começa a observar? Que nesse período, lá em 41, começa o que está ali como título, vamos dizer assim, na imagem, os acordos de Segunda Guerra Mundial. Ou seja, havia uma necessidade de organizar o mundo pós-Segunda Guerra. E esse mundo pós-Segunda Guerra, essas articulações, essas organizações que são feitas aqui, elas vão ajudar a definir a ideia que a gente vai ver mais à frente, que é a da Guerra Fria. Então, a gente pode parar para pensar que a Guerra Fria ela já foi articulada durante a Segunda Guerra Mundial. Não é algo que surgiu do nada, acabou a Segunda Guerra e aí a Guerra Fria brotou do chão. Não. É algo que já foi sendo costurado ao longo da Segunda Guerra Mundial. Mas aí a gente tenta comentar um pouquinho em relação a essa questão, tá? E aí, gente, olha só, tô avisando desde já, tá? São 7 acordos. São 7 acordos durante a Segunda Guerra Mundial. 7 acordos. E assim, são 7 acordos porque eu fiz a opção por 7 acordos. Eu fiz a opção de falar aqui com vocês de 7, porque poderiam ser na faixa entre 9 a 10 acordos. Então, eu preferi falar 7, porque alguns eu acho que não vão acrescentar muito. Então, o que desde já eu estou indicando a vocês? Que vocês entendam que eu vou falar, obviamente, mas que mais do que nunca, vocês tentem gravar alguns desses acordos. Porque a questão é gravar. Nesse sentido aqui, beleza, você vai entender algumas coisas que é necessário, mas alguns aspectos vocês vão ter que gravar. Não tem jeito, tá? Então, vamos lá. O primeiro acordo, tá? O primeiro acordo que vai surgir em relação à Segunda Guerra Mundial é a Conferência do Atlântico. A Conferência do Atlântico ela acontece no ano de 1941, quando apenas 2 países vão se reunir, os Estados Unidos e a Inglaterra. Lembrando, aqui os Estados Unidos ele já tinha entrado na Segunda Guerra Mundial, ele vai se reunir única e exclusivamente com a Inglaterra, no caso o Reino Unido, no navio Príncipe de Gales, no qual, dentro desse acordo, o que eles vão determinar? E aí é importante a gente começar a pensar também. Primeiro, a França não está aí por uma única explicação. A França, basicamente, como uma nação aliada, ela não existia mais. E por que ela não existia? O norte estava ocupado pela Alemanha nazista e o sul tinha uma república colaboracionista nazista. Então, assim, a França estava ocupada por nazistas. Então, não tinha como ela participar, tá, dessa reunião. E é porque a União Soviética não se encontra aí. Vamos lá. A União Soviética não era uma nação
propriamente, vamos dizer assim, aliada como um todo. Ela era uma nação inimiga da Alemanha nazista, mas também não era aliada, tá, aos países como Inglaterra e Estados Unidos. Então, o que a gente está observando aqui é que eles são inimigos? São, mas também eles não vão se aliar por conta dessa inimizade. Pelo menos ainda. Por enquanto, não. Tá? Então, a gente começa a observar que em 1941 vai ter a Conferência do Atlântico apenas entre Estados Unidos e a Inglaterra. Nessa conferência, vai ser assinada a Carta do Atlântico. O que essa Carta do Atlântico ela colocava para a gente? Que tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, eles definiam que acatariam, que aceitariam o que a gente chama de autodeterminação dos povos. Então, assim que acabasse a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra não anexariam de qualquer maneira qualquer tipo de território. Porque eles estavam reconhecendo a autodeterminação dos povos, ou seja, a consciência de que os povos eles podem escolher, eles podem determinar quem vai governar cada um deles. Ou seja, mais uma vez, ou seja, o que eles estavam querendo colocar é o seguinte, que, se algum país, se alguma nação, se algum povo optar por ter um controle dos Estados Unidos, beleza, não tem problema, a gente vai até gostar. Mas, se não, a gente vai acatar isso. Ou seja, assim que acabar o conflito, a gente não vai anexar nenhum território a mais. E aí, um ponto que talvez alguém possa estar se perguntando, não sei, mas beleza, a Inglaterra ela tinha alguns territórios, né? Isso envolve os territórios que a Inglaterra tinha? Não. O que a Inglaterra tinha, ponto final. Né? É a mesma coisa que existe aqui no Brasil, que é algo que a gente tem que ter noção. Quando surge uma lei, né? Quando surge uma nova lei, essa nova lei, por exemplo, não sei quem acompanha esporte, por exemplo, mas agora aqui no Brasil saiu uma MP, uma medida provisória, que é a MP 984. A MP 984 ela é uma medida provisória que ela cria determinações acerca das transmissões esportivas no país. Então, por exemplo, todo mundo sabe, eu espero que todo mundo saiba, que a maior transmissora do futebol brasileiro é a Globo. Então, até antes dessa lei 900, dessa MP 984, para você transmitir um jogo de futebol no Brasil, do Campeonato Brasileiro, que começou agora fim de semana, você precisava que todos os clubes eles tivessem contrato com a Globo. Ou seja, se um clube não tivesse o contrato com a Globo, a Globo ela não poderia transmitir os jogos que envolvessem esse clube. O que acontece agora? Com essa nova MP, o mando, né, os direitos de transmissão dos jogos é do clube mandante. Então, por exemplo, quando o Flamengo for jogar, quem transmite o jogo é a empresa com que o Flamengo tem contrato. Mas se o outro clube que estiver participando do jogo não tiver contrato, pode transmitir? Pode. Essa MP permite. Antigamente, isso não permitia. Só que, o que acontece? Essa MP ela foi feita agora, nesse ano, 2020. Ou seja, ela não vale para os contratos que foram assinados anteriormente. Ou seja, só vai valer para os contratos que forem assinados mais para frente. Ou seja, nesse Campeonato Brasileiro, que o contrato já estava assinado, continua a mesma coisa. Para transmitir os jogos, os dois clubes têm que ter contrato com a empresa de televisão, no caso a Globo, por exemplo. Se não tiver, a Globo não vai poder transmitir. Então, por que eu estou colocando isso?
é justamente para dar um exemplo para vocês do que é essa Carta do Atlântico. A Inglaterra já tinha alguns territórios. Porém, essa ideia de autodeterminação dos povos e não anexação de territórios não valia para as posses que a Inglaterra tinha anteriormente. Vale agora para os próximos territórios. Então, a Inglaterra não era boba, ela não ia assinar um acordo que ia prejudicar. Não, ela fala o seguinte, ó, beleza, é daqui para frente. Daqui para trás, nada se altera. Tá? Então, a Carta do Atlântico, ela vem justamente com essa característica aí. Beleza? Então, a primeira conferência ocorre já lá antes da metade da Segunda Guerra Mundial, só com os Estados Unidos e Inglaterra, e tem como resolução a Carta do Atlântico, que vai aceitar a autodeterminação dos povos e vai determinar que os dois países, apenas eles estão fazendo esse acordo, não anexassem mais territórios. Então, a primeira conferência é essa. E aí, após essa primeira conferência, começam a acontecer outras conferências. Vem a primeira conferência de Moscou, vem a segunda conferência de Moscou, e aí chega na terceira conferência de Moscou, que eu coloquei aqui para vocês. Essa terceira conferência de Moscou, ela vai acontecer no ano de 1943. E aí ela já vai envolver todos os países aliados, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética. Dessa reunião, dessa aliança, tá, vai sair o que a gente chama como a Declaração de Moscou. Para a gente entender a declaração, para a gente ter uma noção, a Declaração de Moscou ela é muito importante, por mais que geralmente a gente não fale. Por quê? Essa declaração ela vai ser fruto de um acordo entre as nações aliadas que vão falar o seguinte, ó, cada julgamento de um crime de guerra ele vai ter uma localização específica. Como assim? Vamos lá. Se um crime de guerra foi cometido nos Estados Unidos, os responsáveis por esse crime de guerra, eles vão ser julgados nos Estados Unidos. Se um crime de guerra foi cometido na Alemanha, os responsáveis serão julgados na Alemanha. Então, eles definem o seguinte, ó, todo crime de guerra que a gente conseguir especificar uma localização de onde ele ocorreu, o crime vai ser julgado naquela localização. Agora, se a gente não conseguir identificar uma localização específica, ou seja, é um crime, o mesmo crime do mesmo responsável aconteceu em diversos locais, isso vai ter que ser baseado num acordo, ou seja, a gente vai julgar esse cara, mas o julgamento vai ser num local acordado entre os países aliados. Então, por exemplo, quando a gente fala na questão do Holocausto, o Holocausto ele teve uma localização específica? Não. O Holocausto ele foi em algumas localizações, na Europa como um todo. Então, houve uma perseguição muito forte dos nazistas, né? Um genocídio dos nazistas, e não só em uma localidade. Os nazistas não cometeram esse genocídio só na Alemanha. Não, em nenhum momento. Eles cometeram na Alemanha e em alguns outros territórios do continente europeu. Então, por que isso é importante? Por que eu estou colocando isso? Porque essa declaração de Moscou, ela vai permitir que mais à frente a gente veja que os nazistas que cometeram os crimes do Holocausto, eles sejam julgados no que se define como Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi o tribunal responsável por julgar os nazistas.
única e exclusivamente por julgar os nazistas. Então, a gente começa a observar justamente isso. Então, em Moscou, em 1943, rolou esse acordo que definiu as bases para as localizações dos julgamentos de crimes de guerra. Ou seja, se um crime aconteceu na Alemanha, será julgado na Alemanha. Na Inglaterra, será julgado na Inglaterra. Não teve uma localização específica. E aí entra-se um acordo entre os países aliados. Ou seja, eles estavam fazendo isso justamente para evitar que na hora de você julgar, na hora de você tentar aparar as arestas de pós-Segunda Guerra Mundial, evitasse que novos conflitos viessem a acontecer, principalmente entre as nações aliadas. Tá? Então, a primeira ideia é justamente isso daí. Tá? Então, a terceira conferência de Moscou, ela vem falando dessa ideia. E aí, no mesmo ano, alguns meses depois, vai ocorrer a Conferência do Teherã. Tá? O Teherã hoje é a capital do Irã, só que naquela época ainda não se chamava Irã. Tá? Até aquele momento, o Irã ele ainda se chamava de Pérsia. Mais à frente vai ter uma mudança, principalmente por conta das questões relacionadas à Revolução Iraniana, mas até aquele momento o Irã ainda era chamado de Pérsia. E aí foi feita essa conferência em 1943, dessa vez com representantes da União Soviética, dos Estados Unidos e do Reino Unido, no qual ele começou a definir algumas características para a divisão dos domínios do globo terrestre pós-Segunda Guerra Mundial. Como assim? Então, vamos lá. Na Conferência do Teherã, o primeiro ponto que eles colocaram é o seguinte, ó, o leste europeu ele vai ficar sob o domínio da União Soviética. Então, assim que acabar a guerra, aquela região do leste europeu, o domínio ideológico, a influência ideológica, antes de tudo, vai ser da União Soviética. Estados Unidos não vai se intrometer, Inglaterra não vai se intrometer. Ali já estava fazendo isso. Por que eles começaram a fazer isso? Porque eles queriam fazer com que a União Soviética se aproximasse cada vez mais dos países aliados. Então, eles tinham interesse naquele momento ali, ó, beleza, se aproxima de vez aqui, vamos derrotar o nosso inimigo em comum, tá? E ainda assim, depois da Segunda Guerra, a gente evita um conflito maior, a gente evita rusgas que venham a surgir, principalmente porque Inglaterra e Estados Unidos eram capitalistas e a União Soviética ela era socialista. Então, eram modelos político-econômicos divergentes. Então, tinha esse interesse de tentar diminuir a tensão entre essas nações e aproximar cada vez mais. Por isso, eles permitem ou dão anuência, vamos colocar assim, para o leste europeu ficar sob o domínio da União Soviética e eles vão apresentar à União Soviética a proposta de rendição incondicional. Tá? Ou seja, nesse momento, a gente vai começar a observar que os Estados Unidos e a Inglaterra vão falar o seguinte, ó, a solução que a gente quer para o fim da Segunda Guerra Mundial não é de um armistício. Como assim um armistício? E aí é importante a gente diferenciar. Vamos lá. Toda vez que acaba uma guerra, há os acordos para você terminar a guerra. Os dois lados, eles sentam para conversar sobre o fim da guerra. Quando é um acordo, né, bilateral, vamos dizer assim, o que eu quero dizer bilateral? Os dois estão concordando em terminar a guerra. E aí você assina um acordo que a gente chama de armistício. O que seria esse armistício? Os dois estão concordando e para eles encerrarem a guerra, eles precisam, né, eles fazem algumas imposições. Então, por exemplo, eu paro de atacar se você fizer isso. Aí o outro fala, não, mas beleza,
se eu fizer isso aqui, eu quero que você faça isso. Então, é algo muito bem negociado. Então, assim, vocês estão terminando a guerra porque vocês estão em intensa negociação. Agora, esse modelo de rendição aqui, que os Estados Unidos e o Reino Unido apresentam para a União Soviética, de que os países do eixo teriam que fazer, é de uma rendição incondicional. Ou seja, os países do eixo eles teriam que se render, mas eles não poderiam fazer nenhuma imposição. Ou seja, se rende e ponto final. O que vai ser respeitado vai ser o que já está no direito internacional. Ou seja, os países estariam se rendendo, mas eles não poderiam fazer nenhum pedido, eles não poderiam fazer nenhuma imposição. Perdeu a guerra, perdeu, e vão sofrer as consequências perante, segundo o que o direito internacional fala. Ponto final. Era isso, tá? Então, os países que se rendessem de forma incondicional, era de forma incondicional e ponto final. Tá? Não teria nada além disso. E aí, o que a gente começa a observar? A União Soviética, ela olha, recebe essa proposta, e aí ela já começa a concordar, ela aceita essa ideia de uma rendição incondicional por parte apresentada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. E qual é o ponto interessante dessa rendição incondicional? É justamente tentar evitar que acontecesse uma nova guerra. Porque quando foi feito o Tratado de Versalhes, esse Tratado de Versalhes ele foi feito baseado nessa ideia de impor condições. E não tem mais essa imposição de condições. É só o que o direito internacional determina. Se rendeu, paciência, agora aceita, seria essa ideia. Tá? Então, a Conferência de Teherã tem esse grande objetivo. E um outro ponto, que estaria como fim, o plano de invasão à França. Começa a se articular já, nesse período, um processo, um planejamento de invasão ao território francês como um todo. Tá? Então, um grande ponto é esse daí, e aí a Conferência de Teherã tem seu resultado. No entanto, deixa eu beber minha água aqui rapidinho. No entanto, a gente começa a observar, a gente continua observando que essa ideia das conferências, elas não terminaram, elas foram seguindo. Né? Foi como eu falei para vocês, tem cerca de 9 a 10 conferências. É muita coisa. Então, assim, é nada mais natural que tivesse, porque todos os países já entendiam que esse conflito seria um grande divisor de águas na geopolítica mundial. Então, eles entendiam que a partir do momento que aquele conflito acabasse, o mundo realmente seria outro. Como o mundo realmente passou a ser outro? Então, era necessário já começar a se articular justamente para tentar ver como tudo aquilo ali se desenrolaria. E aí, é extremamente interessante a gente estar falando isso hoje, né, e acredito que a apostila de vocês tenha feito isso de forma proposital, né, nada me tira isso da cabeça, de que em sociologia a gente vai falar sobre a velha ordem mundial, ou seja, a gente vai falar justamente sobre a Guerra Fria hoje. Né? Então, a gente fala sobre esses acordos de Segunda Guerra Mundial e aí a gente vai e já fala da Guerra Fria na aula de Sociologia. Então, assim, é excelente, vai bater os dois pontos extremamente interessantes. Então, a gente vai conseguir fazer uma cronologia. Obviamente, em Sociologia, eu não vou ficar falando o aspecto ponto por ponto que aconteceu na Guerra Fria, não. Eu vou tratar de uma maneira mais ampla, né, não tão específica, mas dá para a gente ter essa noção. Tá? Então, em 43, tem a Conferência do Teherã, e aí, um ano depois, vai ocorrer a Conferência de Bretton Woods. Essa conferência ocorre lá no ano de 1944, como eu coloquei, e aí os participantes, Estados Unidos mais 43 países. Essa conferência é extremamente importante porque isso mostra como os Estados Unidos já estava buscando se articular para ter uma dominação
do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele já estava começando a criar as bases, ele já estava começando a se articular para ter um controle do mundo ocidental. E aí é importante a gente ter isso em mente, que os Estados Unidos ele já sabia que ele não conseguiria ter um controle do mundo oriental, do que a gente coloca do leste europeu para lá. Até porque, olha lá o que a Conferência do Teherã já coloca, que o leste europeu ficaria sob o domínio da União Soviética. Então, eles já sabiam que o mundo oriental ele não teria como chegar ali. Então, o que é que os Estados Unidos falam? Os países que controlavam, né, que de certa forma tinha uma força no contexto internacional do mundo ocidental, vamos dizer assim, eles estão perdendo força aqui durante a Segunda Guerra. E mais do que nunca é o meu momento de eu intensificar essa força que eu tenho. Eu já sou forte, mas agora eu tenho o objetivo de intensificar essa minha força. E aí, o que eu vou fazer para intensificar essa minha força? Faço a Conferência de Bretton Woods. Quando eu faço essa Conferência de Bretton Woods, em 1944, o que os Estados Unidos primeiro fazem? Então, estou criando organismos para ajudar para fazer uma cooperação econômica pós-Segunda Guerra Mundial. Então, assim que a Segunda Guerra Mundial acabar, todos os organismos que eu estou criando aqui agora, eles vão ser responsáveis por ajudar na recuperação, por fazer todo um processo de recuperação econômica, de cooperação econômica, para recuperar as nações destruídas pela Segunda Guerra Mundial. E aí, quando eu ajudo, né, quando eu faço essa cooperação, parece que eu estou pensando eu estou sendo muito bonzinho. A primeira impressão que passa para a gente é que realmente a gente está sendo um ser humano iluminado. Quando, na realidade, a gente vai ver que tinha alguns interesses, né, meio abomináveis por trás. E quais eram esses interesses? De ter um controle econômico das nações que estavam com a sua economia em crise pós-Segunda Guerra Mundial. É desse plano aqui, é dessa conferência, que já começa a se criar as bases para o Plano Marshall, o plano de recuperação do continente europeu. E aí, o que os Estados Unidos vai lá e faz? Primeiro, cria o FMI. O que é o FMI? Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é nada mais, nada menos que um fundo onde os países, né, que têm a possibilidade, os países que fazem parte desse acordo, eles vão lá e colocam dinheiro nesse fundo e ele serve como, basicamente, um banco de empréstimo aos países que necessitam. Então, quando um país está em crise econômica e ele não tem como pagar as contas, essas coisas como um todo, ele vai, pega dinheiro emprestado no FMI e aí ele tem um prazo estabelecido e juros para pagar, né, o empréstimo que fez no FMI. No entanto, assim, um país pegar empréstimo no FMI é quase que a assinatura de um contrato de que a sua vida, a vida do seu país, vai dever, né? Você vai ter, a sua vida vai passar para um outro país. E aí, quando eu digo um outro país, é os Estados Unidos. Por quê? Para você pegar um empréstimo no FMI, você tem que seguir uma série de regras. E aí, essas regras são regras que vão favorecer, de alguma forma, os Estados Unidos, essas nações que são mais desenvolvidas do ponto de vista econômico. Então, assim, você vai ter que fazer alterações na sua economia, você vai ter que abrir a sua economia para investimentos estrangeiros. E aí, quando a gente fala em investimentos estrangeiros, Estados Unidos, então você vai ter que dar uma maior liberdade para os Estados Unidos se beneficiar no seu país. E aí você vai ter que pagar uma taxa de juros muito alta, você vai ter que pagar esse empréstimo num período mais reduzido. Então, o FMI, ao invés de ajudar, ele acaba endividando muito mais os países. Não à toa a gente começou a observar que nos últimos anos,
O Brasil, por exemplo, né, ele criou o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, né? Então, criou esse grupo dos países que estavam em desenvolvimento. Mais tarde entrou a África do Sul e, se eu não me engano, em 2013 foi criado o Banco dos BRICS. O que era o Banco dos BRICS? Esses 5 países, eles vão lá, colocam dinheiro ali, para que, se algum deles necessitar de um empréstimo, não ir lá no FMI pegar dinheiro. Eles vão aqui no Banco dos BRICS, pega esse dinheiro, eles vão ter uma taxa de juros menor e um tempo maior para repor esse dinheiro. E, além disso, o Banco dos BRICS serve também como um fundo de investimento para projetos de infraestrutura. Ou seja, se Rússia, Índia e Brasil quiserem fazer um plano, uma obra de infraestrutura em conjunto, vai ter esse dinheiro lá para fazer esse investimento. Obviamente, você vai ter que repor o dinheiro depois, mas é uma ideia para você ajudar isso. É um banco menos ruim? Assim, não é um banco menos ruim. Primeiro que, quando a gente fala banco, é algo mais simbólico, só para a gente ter uma noção como funciona, porque não é um banco efetivamente, mas é uma instituição que visa dar um suporte financeiro a esses países, ou a países que estão em desenvolvimento. A ideia era de que o Banco dos BRICS, não sei se isso ainda está acontecendo, né, em qual estágio está, porque há muito tempo eu não tenho acompanhado isso, né, mas a ideia também dos bancos dos BRICS era de que, mais à frente, eles fizessem empréstimos a países em desenvolvimento, ou seja, os países que estavam em crise econômica, necessitando de dinheiro, não precisariam ir mais para o FMI, mas sim ao Banco dos BRICS. Obviamente, quem não gostou nada disso foi os Estados Unidos, porque ele estaria perdendo essa hegemonia no mundo, e aí os Estados Unidos, ele até hoje luta de uma forma bem gigantesca contra os BRICS, porque para eles é algo extremamente prejudicial. O que os Estados Unidos mais quer é a formação da ALCA aqui na América Latina. Tá? Mas, pensando nesse aspecto, seria um banco menos prejudicial. Tá? Seria sim. Tá? Então, baseado nessa pergunta, seria. Tá? Então, a ideia era essa. Então, além do FMI, que é esse fundo que eu coloquei, também foi criado o Banco Internacional de Recuperação e Desenvolvimento. Tá? Esse banco, ele inicialmente tem esse nome, mas logo mais ele vai ser chamado de Banco Mundial. Tá? Esse Banco Mundial ele também vai ter essa ideia de financiamento, né? Vai ser muito mais essa questão. Então, por exemplo, o Banco Mundial ele não tem o objetivo de dar empréstimo, mas ele tem o objetivo de financiar alguns projetos. Então, por exemplo, quero investir na educação pública do país. Então, quero investir na educação pública aqui no Brasil, mas não tenho dinheiro. Então, eu tenho um projeto. Eu mando esse projeto lá para o Banco Mundial. O Banco Mundial vai financiar esse projeto, mas para ele financiar esse projeto, mais uma vez, o país ele vai ter que atender a algumas determinações do Banco Mundial. E a essas determinações, muitas delas não vão beneficiar o país, mas vão beneficiar quem controla o Banco Mundial. E, mais uma vez, os Estados Unidos, né? Porque eles não jogam para perder. A ideia que a gente sempre tem que ter na cabeça é de que nenhum país, nenhuma nação, principalmente as nações que controlam a geopolítica mundial, jogam para perder. Em nada. Em nada. Então, dentro do Banco Mundial, vinha essa ideia. Tá? Então, surge o FMI e o Banco Mundial. E aí, além disso, o que eles vão lá e fazem? Eles tentam implementar o dólar como a moeda referência para as transações econômicas entre as nações. Então, a partir da Conferência de Bretton Woods, todos os países que estiveram lá e assinaram o Acordo de Bretton Woods tinham como referência o dólar como a moeda
de transações internacionais. Por isso que até hoje, quando a gente fala de alguma negociação internacional entre os países, a gente utiliza o dólar e não utiliza as moedas locais. A gente não fala real, a gente não fala yuan, o ien, não fala nada disso, a gente fala o dólar, porque ele se tornou uma moeda referência para as transações internacionais. Eu acho que deve ser o euro. Quando a gente fala do euro, o euro é a moeda referência para os países da União Europeia. Tá? Então, geralmente, se a gente for falar, obviamente, de uma negociação que o país fez com o Brasil fez com a União Europeia, a gente vai falar ou em real, porque a gente está falando no nosso contexto aqui, e a gente também geralmente dá o valor em euro, porque foi negociação direta. Mas se a gente quer falar numa negociação em aspecto internacional, geralmente a gente coloca nos Estados Unidos, porque há esse acordo aí, tá? E aí outra coisa que a gente tem que lembrar, não é porque os Estados Unidos é a moeda, o dólar é a moeda mais forte, ou é o euro, ou é a libra, não. É porque há uma determinação, há um consenso desde esse período de que seria isso. E aí, quando a gente fala em moeda mais forte ou moeda mais fraca, a gente tem que parar para pensar as relações existentes entre os países. Então, por exemplo, comparado ao real, o euro é mais forte que o dólar, porque o custo do euro comparado ao real é maior. Ou seja, $1 equivale a... Ontem, se não me engano, estava na faixa de 5,50. Tá? $1 equivale a 5,50 reais. Né? Já €1 está equivalendo a quase 7 reais. Então, é uma diferença comparada ao real. Quando a gente vai comparar o dólar ao euro, eu sinceramente não sei como está. Nunca parei para pesquisar, inclusive. Então, a gente tem que parar para pensar sempre os comparativos com as moedas, tá? Então, é basicamente essa questão como um todo. Então, a conferência de Bretton Woods, ela pega justamente nesse aspecto. E aí, a gente passa para a antepenúltima conferência que a gente vai falar, que é a Conferência de Alta. Na Conferência de Alta, ela já está no fim da guerra, vai ter como nações participantes Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. Tá? Nessa reunião, vai se buscar uma cooperação econômica, uma cooperação militar da União Soviética no Oceano Pacífico. Então, o que os Estados Unidos principalmente quer? Que a União Soviética entre na guerra no Oceano Pacífico contra o Japão, principalmente, que era a nação que queria controlar aquela região. Então, primeiro, eles tentam buscar isso. Mas o grande ponto dessa conferência de Alta vai ser a ideia do esboço da divisão da Alemanha. Então, nessa conferência, eles já começam a pensar na ideia de como eles vão dividir a Alemanha pós-fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente começa a notar, a gente começa a colocar que ali já está sendo criado um esboço de uma Guerra Fria, por mais que ainda a gente não possa falar isso. Mas está sendo criada basicamente essa ideia. Tá? E aí, pós-conferência de Alta também, em 1945, a gente vai ver a Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam ela vai ser extremamente importante. Extremamente importante mesmo. Por quê? Nesse momento, tá, em 1945, vai participar a União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e a França. Só que, de todos os governantes que estavam participando desde a guerra, desde o início da guerra, que era o Churchill, que era o Roosevelt, que era o Stalin, só vai sobrar aí o Stalin. Todos os outros já vão ter mudado. O Stalin continua como governante na União Soviética, só que os Estados Unidos já tinham tido eleições. Tinha saído o Roosevelt e tinha entrado o Truman.
Na, na Inglaterra, não lembro agora quem era particularmente. E na França era um novo governo. Então, o que, que a gente começa a observar? Que vai ocorrer uma mudança na política externa de alguns países. Lembra aquilo que a gente falou na semana passada em Sociologia? Sobre política externa? Que é a maneira que os países vão buscar se comportar no contexto internacional? Então, vai ocorrer uma mudança. E essa mudança vai ocorrer principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Sai o Roosevelt, que era um cara de um tom mais conciliador, e no lugar dele vai entrar o Harry Truman. O Truman que vai vir com uma postura de tentar um embate com a União Soviética. Então, ele vai começar a tentar entender, ele vai começar a buscar uma mudança na postura dos Estados Unidos. Então, a gente começa a observar que na Conferência de Potsdam, a gente vai notar justamente que a Guerra Fria ela começa a ser definida ali. Então, a gente já nota que a Conferência de Potsdam já foi no fim da Segunda Guerra. E aí, o que a gente começa a notar? Qual deveria ser o objetivo? O objetivo seria resolver de como você iria colocar as regras para os países que se rendessem, para os países que fossem derrotados nesse conflito. Só que essa ideia ficou um pouquinho de lado. E, na realidade, começou a ocorrer uma discussão muito forte na Conferência de Potsdam de como a Alemanha seria dividida após a Segunda Guerra. Ou seja, Estados Unidos e União Soviética já estavam ali se preocupando com as possibilidades de poder que cada um deles teria pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eles já estão ali, ó, esse território que vai ser meu, esse território ali vai ser de outro. Por quê? Eles queriam estabelecer muito bem onde cada um teria um poder. E aí, nessa conferência de Potsdam, como eu coloquei aqui, ó, divisão do território alemão em áreas de influência. A Alemanha e Berlim, né, vão ser divididos em 4 áreas. Uma área de controle dos Estados Unidos, uma área de controle da União Soviética, uma área de controle da França, uma área de controle da Inglaterra. Então, vai ser dividida dessa forma, vai ser dividida dessa maneira. E mais à frente, a gente vai ver, até porque os países eles estavam totalmente em crise, eles estavam quebrados, né, que França e Inglaterra não vão exercer o seu controle. E aí a Alemanha vai ser dividida em áreas de influência da União Soviética e numa área de influência dos Estados Unidos. E aí vai configurar, de fato, o que a gente coloca como a Guerra Fria. Então, a gente começa a observar que a Conferência de Potsdam, ela, na realidade, ela teve essa característica, mas, na teoria, o grande objetivo era de tentar dar as bases para resolver, para finalizar a guerra de fato. E aí, nessa conferência, se determinou, além dessas zonas de influência da Alemanha, que a Alemanha teria que pagar uma indenização dentro dos moldes que o direito internacional determinava, e se formalizou também o Tribunal de Nuremberg. Ou seja, o que começou a ser decidido lá na terceira conferência de Moscou passou a ser estabelecido de fato agora aqui na Conferência de Potsdam. E aí os nazistas mais à frente seriam julgados. Inclusive, ontem, 10 de agosto, foi o dia que o Japão aceitou os termos da Conferência de Potsdam. Então, 10 de agosto, eles aceitaram os termos da Conferência de Potsdam. E aí, se eu não me engano, no dia 14 de agosto, né, alguns dias depois, eles se renderam totalmente de forma incondicional. E aí, ali, a gente podia colocar que a guerra estava acabando de fato. Então, ontem foi um dia histórico, foi um dia marcante em relação à Segunda Guerra Mundial. E aí, pós-fim da Segunda Guerra, surge a nossa última conferência, o último acordo,
que é a Conferência de São Francisco. Vai ser feita no ano de 1945 e vai ter, ao todo, 51 países participando. Como resolução, vai ser assinada a Carta de São Francisco, que vai determinar a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que tinha como grande objetivo tentar mediar, tentar regular as relações entre os países, tentar sustentar aquela ideia que a gente colocou da soberania externa. Então, o grande ponto, o grande aspecto é justamente esse. E aí, eu não vou ficar falando muito sobre a ONU agora, porque a gente vai falar da ONU também na aula de mais tarde, na aula de sociologia. Então, aqui eu quero que vocês parem na ideia de que a ONU foi criada. Beleza até aqui, gente? Ficou alguma dúvida comigo falando sem cessar, sem parar, 9 horas já? Ficou alguma dúvida? Sinalize aqui para mim no chat, enquanto eu só vejo aqui o horário que a aula termina. Se não me engano, a aula termina às 9h30. E aí vocês teriam 5 minutos de descanso entre uma aula e outra. Só que, entre um tempo meu, né, entre os meus dois tempos, teria também um espacinho de 5 minutos, que obviamente eu não parei. Eu fui falando sem cessar. Então, no fim da aula, eu vou deixar 10 minutos, né, ao invés de só 5, para vocês darem uma levantada, darem uma andada pela casa aí, tomar uma água, tomar café, quem não tomou, tá? Então, ao invés de 5, vocês terão 10 minutinhos. E aí, deixa eu só ver aqui qual horário termina. Essa aula aqui, gente, termina 9h35, tá? Como eu não dei o espaço, a gente termina 9h30, ou seja, teremos meia hora ainda. E aí, nessas meia hora, eu vou mandar aqui para vocês a lista de exercício. Tentem fazer essa lista de exercício aí. Se não conseguir, tá? Se não conseguirmos terminar, a gente corrige na semana que vem. Mas aí a gente tenta corrigir ainda. Então, comecem a fazer, que eu estou enviando a lista agora, aqui no chat, e aí a gente vai tentar corrigir. Beleza? Tá? A gente vai tentar corrigir ainda hoje. Então, não saiam da sala, que eu estarei aqui. Eu só vou fechar o meu microfone para vocês fazerem tranquilo, mas qualquer dúvida, estamos aqui. E aí, olha só, eu vou dar até 9h20 para vocês fazerem. Para a gente conseguir corrigir pelo menos uma, tá? Então, até 9h20, e aí a gente começa a fazer, e a gente começa a corrigir, no caso, e aí a gente corrige uma, encerra. Se não conseguirmos corrigir nenhuma, a lista vai continuar aberta, e eu vou colocar essa lista no Escola Web para vocês fazerem a hora que vocês quiserem. Mas tentem aí, tá? Eu só vou fechar meu microfone aqui, mas qualquer coisa, grita aí, né, com A, por favor, não literalmente, que eu tiro a dúvida de vocês. Eu só vou aqui fechar o meu microfone rapidamente também e vou desligar a câmera, porque eu só vou pegar água aqui e já volto, tá? Mas façam aí, que já já a gente corrige essa lista. 9h20, tá?
E aí, pessoal, estão conseguindo fazer? Mais 10 minutinhos só, tá?
E aí, pessoal, conseguindo fazer ou não? Por enquanto, só tem 6 respostas concluídas aqui. Beleza, André. E aí, gente, podemos corrigir pelo menos uma ou não? Então, vamos lá. Só estou anotando aqui o horário da próxima aula com a gente. Então, vamos lá. Para quem não sabe, não sei se vocês têm noção já, às 11h30 a gente vai se encontrar de novo, tá? Então, de 11h30 até meio-dia e 15. É isso? É isso. Tá? Então, de 11h30 a meio-dia e 15 a gente vai se encontrar de novo. Só anotando aqui para não esquecer. Entender aqui rapidinho. Vamos lá, então. Olha só. O resultado que eu estou pegando aqui, obviamente, somos 34, né? Tirando eu aqui, vocês são 34 que estão fazendo essa lista de exercícios, ou espero que estejam fazendo essa lista de exercícios. E aí, que por enquanto, a gente tem 11 respostas só. Logicamente, esse resultado
ele pode mudar bastante, né? A gente não sabe. Porém, aqui o Forms, não sei se vocês estão vendo, espero que sim, porque eu botei para transmitir aqui, está mostrando alguns resultados. Primeiro, o índice de erro bem grande em relação a 1 e a 4 e a 5. Então, vamos lá. Eu quero partir da 4 primeiro. Da 4 e da 5, porque as duas são mais pegadinha do que outra coisa. Tá? Olha o que a 4 vem e fala para a gente. Durante a Conferência de Potsdam, realizada nos subúrbios de Berlim, em agosto de 1945, os líderes Stalin, Harry Truman e Clement Attlee decidiram pela adoção de um processo de desnazificação da Alemanha, que consistia na adoção de várias medidas de enfraquecimento do poderio econômico e militar alemão. Entretanto, as medidas mais célebres de combate ao nazismo e aí olha só, a maior parte, marcou aqui, ó, divisão, maior parte dos que erraram, tá? Divisão da Alemanha em 4 zonas. Vamos lá. Essa divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação, eu falei para vocês que foi o que foi mais debatido na conferência. No entanto, não era o mais importante. Olha o que eu falei. Deixaram de lado as questões em relação ao julgamento, à investigação do nazismo e resolveram discutir, deram uma preferência na discussão sobre a divisão da Alemanha. Então, talvez os que marcaram essa foram naquilo que eu falei, mas não. O que eu quis dizer para vocês é que eles discutiram isso, mas não era o grande foco que deveria ser discutido. O grande foco era justamente na ideia de julgar os crimes de guerra, né, de criar as bases para se julgar os crimes de guerra. Tá? Então, isso ficou em um segundo plano, porque em um primeiro plano começou a ficar mais clara a disputa entre Estados Unidos e a União Soviética. Dividir o território em 4 zonas de influência, tá? Não tem nada a ver com acabar com o nazismo. Não significa nada. Tá? Então, a resposta não é divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Tá? Não é. Isso é o interesse dos países. Para acabar com a ideia do nazismo, foi aquilo que eu falei do Tribunal de Nuremberg, que tinha como missão julgar os criminosos de guerra. Então, não pode ser essa daí, por conta disso que eu falei, tá? Então, é a que equivaleria a C, beleza? Então, a resposta dessa aí seria a C, criação do Tribunal de Nuremberg para julgar os criminosos de guerra, tá? Então, é essa daí. Vamos aqui para a 5, que a 5 é pegadinha total. Pegadinha total. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os países vitoriosos procuraram criar mecanismos internacionais que buscassem o desenvolvimento do planeta de forma mais harmônica. É essa época a criação do seguinte organismo. Então, ele coloca com o final da Segunda Guerra e automaticamente faz você imaginar que você está tratando de acabou a Segunda Guerra já. Não. Quando ele coloca com o final da Segunda Guerra, ele está colocando todo o período que envolve os momentos finais. Então, não é pós-1945, não é pós a rendição dos países, não. São os momentos finais da guerra. E aí, isso envolve desde lá de 1944. Então, já inclui nessa brincadeira a Conferência de Bretton Woods. E aí, quando você lê isso com o final da Segunda Guerra Mundial, você já fala, ó, 1945, já delimitei aqui. E aí você vem e já olha a primeira opção ali, os caras não são bobos, né? Os caras já colocam ali, ONU. Pô, tu vai direto. ONU, é isso aí, resposta correta. Fui. Então você nem para pensar em mais nada. A questão é feita justamente para isso. É para te enganar mesmo. Então já coloca ali com o final da Segunda Guerra, e aí, pô, beleza, final da Segunda Guerra acabou, aí fala de organismos para tentar desenvolver o planeta de forma mais harmônica,
Aí vem aqui a primeira opção, ONU, matei a charada, isso aí, marquei e fui. Errou. Errou porque a resposta não é essa. Porque a ONU não tem o objetivo de criar um exército internacional para pôr fim às guerras. Não. A ONU não tem essa função. O papel da ONU é justamente o contrário. Evitar que guerras venham a ocorrer. E aí, como que ele vai fazer isso? Através da diplomacia, através da mediação entre os países. Então, não pode ser essa daí. E aí depois vem a OTAN. A OTAN também não pode ser. A OTAN é Guerra Fria. E aí vem o GATT, implementação de uma tarifa única. Também não pode ser. Isso aí é questões econômicas como um todo, mais desse período de neoliberalismo. Não pode ser. A Unesco, para a melhoria da qualidade alimentar das populações miseráveis do terceiro mundo. A Unesco é um órgão ligado à ONU, então não pode ser nessa brincadeira aí. Tá? Ela vem e surge depois da ONU. E aí vem a última opção, que é a correta, que é o FMI, Fundo Monetário Internacional, para ajudar financeiramente os países membros quando em dificuldade. Resposta correta é essa daí. Beleza? E aí, mais à frente, o FMI ele vai se juntar à ONU, tá? Mas nesse momento não é isso, tá? Então, essa questão na pegadinha, eu fiz questão de colocar essa questão quando eu li, quando estava procurando as questões, e eu li, eu falei, essa, tem que estar ali, porque eu sei que muita gente vai errar, e aí, olha só, eu estou colocando questão porque eu sabia que muita gente ia errar, porque eu queria justamente falar isso para vocês tomarem cuidado quando forem ler questões, porque você vai na questão direto e você não percebe que a questão tem uma pegadinha ali por trás, né? Os caras que fizeram a questão, eles pensaram justamente nisso, de falar, né? Foi muito bem pensado desde o início, com o final da Segunda Guerra, e aí ele já coloca a ONU ali, porque ele sabe que a possibilidade da pessoa não se atentar para isso é grande. E provavelmente, talvez foi isso que aconteceu. Vamos ver aqui. 14 respostas até agora. Das 14, apenas 4 acertaram. Então, é basicamente essa. Olha lá, a maior parte foi lá e marcou a A, da ONU. Então, assim, é justamente se atentar a essas questões. Tá? Então, eu também pensei em colocar essa por isso. Porque eu sabia que justamente muitas pessoas iam cair nesse erro, e aí eu já queria alertar vocês para evitarem, né, de caírem nesse erro novamente, tá? E aí vamos aqui para 1, e aí a 1, né, teve um índice de erro grande, e aí vamos passar rapidinho de 9,5, prometi que não ia, mas vamos passar de 9,5, porque a próxima aula de vocês vai ser 9,50, então chegar a 9,35 rapidinho não tem nenhum problema. Vamos lá. E olha só, Hiroshima lembra os 68 anos da bomba atômica. Cerimônia na cidade japonesa tem minuto de silêncio para lembrar as vítimas do primeiro ataque nuclear da história e pede o fim da proliferação das armas atômicas. Inclusive, o tema Hiroshima, ele entrou em pauta semana passada por conta da explosão lá em Beirute, lá no Líbano, quando saiu a notícia de que a explosão que teve lá, que é assustadora, teve 10% da força da bomba de Hiroshima. Então, só para a gente ter uma noção, se aquela explosão causou o que causou, né, e foi assustadora, imagina a explosão de Hiroshima que teve, né, uma proporção muito maior. Tá? E aí, as guerras passam, mas as memórias de suas atrocidades e perdas têm que ser reativadas constantemente para que as novas gerações participem e tentem entender o que aconteceu. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 39 e 45. Sobre este fato histórico lembrado pelas vítimas de Hiroshima, leia as afirmativas abaixo e marque a opção que se apresenta correta. A maior parcela da turma que errou aqui também, só 2 acertaram, isso a gente pode começar a discutir depois, marcaram a equivalente a B. Vamos aqui ver. Em 1945, recém-saídos da invasão à China, recém-saídos da invasão da China ao seu território, os japoneses atacaram a base americana, razão pela qual se justificou o lançamento. Não, vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão não foi invadido pela China, pelo contrário. O Japão que invadiu a China, tá? Então, o primeiro ponto é esse.
E aí a ideia, por que que eles atacam os Estados Unidos? Com interesses nas relações comerciais do Oceano Pacífico. Então, eles queriam controlar a geopolítica do Oceano Pacífico. Então, não tem a ver com invasão da China no, no Japão, não. Pelo contrário, tá? A China ainda nem havia passado, né, com força pelo que a gente entende que é a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa ela vai acontecer, de fato, em 1949, tá? Com Mao Tse-tung. Então, a China ainda não tinha se tornado, vamos colocar assim, uma nação com seus próprios moldes, não, tá? Só a partir de 1949 que ela vai se tornar algo mais concreto efetivamente. Então, não poderia ser. E a resposta correta é, em 1938, a Áustria foi anexada pelo Terceiro Reich, caracterizando o início da expansão imperialista alemã, o que causou uma reação de apaziguamento pelas demais potências ocidentais. Tá? Espera aí, gente. Tá errado, tá errado, tá errado. Em 1938, a Áustria foi anexada pelo Terceiro Reich, caracterizando o início da expansão imperialista alemã. Não, tá errado essa opção aqui. Também tá errada. Não causou uma reação de apaziguamento. Não causou uma reação de apaziguamento. Tá? Deixa eu ver aqui. Também não. 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 Essa aqui, vamos anular, tá? Essa aqui está anulada, beleza? Então, não tem aqui no momento, tá? Então, na realidade, não. Então, vamos anular. A turma não foi mal nessa aqui, não, porque realmente, essa C, né, na hora nem né, tentei, fazendo na correria, essa C não pode ser a resposta, porque não tem uma reação de apaziguamento das potências ocidentais. Pelo contrário, elas vão atacar. Beleza, gente? Tá, eu vou consertar essa opção aqui, essa questão, e aí eu vou, de novo, deixar o link para vocês irem refazendo. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida ou não? Sinalizem para mim no chat, por favor. Tá? E aí, gente, então é isso, tá? O que a gente tinha para falar hoje de história. E aí, 11h25, 11h30, a gente está de volta. Valeu? Já vou botar aqui já mais tarde, no caso, o link da aula de hoje no YouTube, e aí vocês vão ter acesso. Tchau, tchau, gente. Um bom descanso. 9h50 que vocês voltam à aula, pelo que eu vi aqui na grade, tá bom? Até mais tarde. Nos vemos lá. Aqui, no caso. Até daqui a pouco.